Amigos do canal, Pastor Bruno Palmeira aqui, trazendo mais uma mensagem de fé ao seu coração. E o texto de hoje é 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Como quase tudo no Antigo Testamento e em toda a Bíblia, esse texto também tem revelações proféticas apontando para o Senhor Jesus e para o plano da salvação e da redenção da humanidade. Jesus é o tema central da Bíblia. A salvação, a redenção da humanidade é o tema central da palavra de Deus. Então vamos ver muitos textos com revelações proféticas apontando justamente para Jesus e o plano da salvação. Esse texto é um deles. Mas antes de eu prosseguir, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Inscreva-se, clique aí no botão de se inscrever e nos acompanhe nas nossas mensagens, compartilhe as mensagens, compartilhe o canal para abençoar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos para o texto 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que diz: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Esse detalhe é importante. Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, ou seja, uma planta trepadeira ou rasteira, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Então, o que acontece? O pessoal ali em Gilgal, com a presença do profeta Eliseu, foram fazer um caldo. Então, saíram para colher ervas. E no campo, um desses moços achou as tais coloquíntidas. Você já ouviu falar disso? Coloquíntidas são frutos que parecem, alguns parecem laranja, outros parecem uma mini melancia, e essas coloquíntidas são muito amargas. Numa breve pesquisa você descobre isso aí. São muito amargas e tóxicas. Em grande quantidade são tóxicas, fazem muito mal, podem até ser letais. Tem um grande efeito purgante. Olha que coisa, um grande efeito purgante. É usado aí na medicina, mas sob supervisão profissional. Então, é um fruto assim que não é para fazer o que eles fizeram. Eles foram ao campo, colheram a capa deles cheia de coloquíntidas, jogou na panela, e quando o pessoal foi comer, começaram a passar mal, estavam intoxicados. Aí disseram essa frase: a morte na panela. E isso podemos enxergar um paralelo com a própria humanidade. Você que conhece um pouco da Bíblia sabe que foi por causa de um fruto que não se deveria comer que começou toda a tragédia da raça humana. Foi através do fruto proibido que não deveriam comer no jardim. Aqui em 2 Reis foi num campo, lá em Gênesis foi no jardim, aqui em 2 Reis foi o fruto chamado coloquíntida, lá no Gênesis foi o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao comer do fruto, Adão e Eva trouxeram a morte para o mundo. A Bíblia diz que pelo pecado a morte entrou e passou a todos os homens. Assim como lá em 2 Reis, o fruto trouxe morte para a panela e estava contaminando todo mundo. Da mesma forma, através da desobediência de comer do fruto que não deveria comer, a morte entrou no mundo. A morte é a natureza de Satanás. A morte é a separação de Deus. A morte, diz a Bíblia, está reinando sobre a face da terra através das enfermidades, através da miséria, através do pecado e através da morte física, porque até a morte física passou a existir por causa do pecado.
e a separação espiritual de Deus, né? A morte espiritual, que é o pior de tudo. A pessoa já nasce, o ser humano, ele já nasce separado de Deus, e ao morrer neste estado, ele vai passar a eternidade toda longe de Deus, separado de Deus, na perdição eterna. Então, através do pecado, de comer o fruto que não deveria comer, a morte entrou na panela chamada mundo, chamada humanidade. E assim como lá em Segunda Reis as pessoas estão passando mal, assim o ser humano está mal. Como eu já disse, é a doença. Doença não foi Deus que criou, miséria, pobreza não foi Deus que criou. Toda desgraça que existe na humanidade, vícios, violência, ódio, pecado, todo tipo de mal, é por causa do pecado. Trouxe o fruto proibido, a morte entrou, a morte passou a todos os homens estão aí sofrendo, o ser humano está aí padecendo, a raça humana está oprimida e fadada a passar toda a eternidade longe de Deus, porque está perdido. O ser humano está perdido, o pecado separa o homem de Deus. E não há nada que se possa fazer. O homem não pode fazer nada por si mesmo. Mas aí veio a solução. Versículo 41. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então o profeta manda lançar farinha na panela. Esta farinha simboliza Jesus, nosso Senhor Jesus. Ele é a farinha que Deus lançou aqui na panela da terra, da humanidade, para tirar a morte da panela. Da farinha, e subtende-se a farinha de trigo, dela se faz o pão. Jesus é o pão da vida que desce do céu para trazer vida ao mundo, não é isso? Então Deus jogou a farinha na panela. Deus enviou o Senhor Jesus para tirar a morte da panela. Jesus tomou sobre si nossos pecados, nossa maldição, nossa transgressão e sofreu no nosso lugar. Ele derramou seu sangue para pagar a nossa dívida do pecado. Ele levou nossas doenças, ele levou toda a maldição, ele venceu Satanás, venceu as trevas, ele fez a obra completa. Lá na cruz ele disse: está consumado. Então ele levou sobre si a nossa morte, ele levou sobre si o preço do nosso pecado. Então está consumado, está pago. E agora? Agora o texto diz, depois que jogou a farinha na panela, o profeta disse: agora tirem de comer, pode comer. E se você reparar, ao comer agora dessa panela que não tem mais morte, não só a panela está sem morte, está desintoxicada, como também as pessoas que já tinham comido, subtende-se que também ficaram boas ao comer daquela panela abençoada agora com a farinha que o profeta lançou. Então, a farinha já foi jogada na panela, Jesus já veio, já fez a obra, está consumado. Agora é a nossa vez. Nós temos que tomar dessa panela que agora é o evangelho, agora é a obra da salvação, né? O simbolismo que estamos usando aqui agora, depois da farinha, agora esse caldo é o caldo da salvação, é o caldo do evangelho. Você tem que tirar a sua porção. Você tem que tirar a sua porção, você tem que reconhecer que você é um pecador, você tem que reconhecer que só Jesus salva, você tem que reconhecer isso e se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu único Senhor e Salvador, aceitar a salvação que Cristo colocou à disposição. Uma vez que você recebe pela fé Jesus como único Senhor e Salvador, entrega a sua vida a Jesus, ou seja, você está tomando a sua porção desse caldo do Evangelho, você está tomando a sua porção pessoal deste caldo chamado salvação. Você recebe Jesus, você aceita Ele como Senhor e Salvador, e todo o efeito da morte e do pecado é tirado da sua vida. A morte sai
o pecado sai, seus pecados são lavados no sangue de Jesus, são jogados no mar de esquecimento. Toda a natureza de Satanás, de morte, de separação de Deus é removida. Você passa a ser uma nova criatura. Não tem mais morte em você, agora tem a vida eterna. Você é uma nova criatura, um filho de Deus. Você agora passa a ser templo e morada do Espírito Santo. A morte saiu, a vida entrou. E não só a salvação da alma e o Novo Testamento, também a cura para o corpo, a libertação da miséria, da pobreza, das maldições, todo o mal que veio através do pecado, todo tipo de morte, você pode se libertar disso também através de tomar a sua porção do caldo do Evangelho. Tome sua porção, tome posse da bênção. Jesus trouxe a cura. Então, repreendo a doença e mando que ela saia em nome de Jesus. Eu estou tomando a porção da cura, eu estou tomando o caldo da cura, o caldo da prosperidade. Jesus se fez pobre para eu enriquecer. Eu não aceito essa maldição de miséria e de pobreza. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Nenhuma opressão, nenhuma perturbação, todas as promessas de Deus, eu estou tomando, eu estou ingerindo. Afinal, Jesus disse naquela passagem que eu já referi, ele disse: Eu sou o pão vivo que desce do céu para trazer vida ao mundo, e quem comer deste pão, quem come minha carne e bebe meu sangue, tem vida. Não é só a Santa Ceia especificamente, que a gente come o pão, bebe o cálice, mas o comer e o beber, a carne, o sangue, é esse ato de aceitar Jesus, é esse ato de se converter, é esse ato de tomar posse da bênção, é esse ato de tomar posse das promessas. Eu creio no que está escrito, tomo posse, recebo a obra que ele fez. A farinha já foi jogada na panela. Agora eu estou tomando o meu caldo do evangelho, estou tomando aqui, comendo, e quem está comendo da panela agora está comendo daquela farinha que representa Jesus. Não estou comendo a carne, bebendo o sangue. Eu estou tomando posse do que Jesus já fez lá no Calvário em meu favor. Aí a morte sai. A salvação vem no caso de você se converter, a cura para o corpo vem no caso de tomar posse da cura, em nome de Jesus, e toda e qualquer bênção você tomou posse, a bênção é sua, e glória a Deus por isso. Mas a principal, quero enfatizar, a principal bênção é a salvação. O pecado trouxe morte, separação de Deus. Não tem religião, não tem filosofia, sociologia, caridade, opinião própria, justiça própria que te salve. Só quem salva é Jesus. É a farinha na panela. Então você vai tomar o caldo agora do evangelho, que já está com a farinha, né? Jesus já fez a obra. Então se arrependa, receba Jesus como único Senhor e Salvador. Só Jesus salva. Reconheça, eu não posso me salvar, minhas boas obras não salvam. O que salva é a boa obra dele. Ele é que me salva. Isso é obra de Deus. Eu entrego a vida a Jesus, recebo salvação, a morte sai, a vida entra. Eu sou nova criatura em Cristo, vou viver vitorioso em Cristo, e quando acabar meus dias na terra, eu ainda vou para o céu. Glória a Deus por isso. Para eu completar aqui esta mensagem e terminar aqui por aqui esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Você repara, alguém pode perguntar, por que esse trabalho todo de jogar farinha na panela, porque o caldo está intoxicado, não era só jogar fora e fazer outro? É o que se faz normalmente? Só que, como a gente viu no início, eu chamei a atenção, havia fome. Havia fome, a comida era escassa. Então não tinha outra coisa para comer, tinha que ser isso. Então não dá para jogar fora. Não dá para jogar fora. Por isso que se fez este ato de fé, este propósito. E deixa eu falar pontuar uma coisinha aqui. Eu acredito em atos de fé, em propósitos de fé, em campanhas, em propósitos, porque você está vendo um texto em que a farinha foi usada para operar o milagre. Se Deus faz isso no passado, por que não faz hoje? Por que não pode usar farinha, ou sal, ou azeite para operar sinais e prodígios? Mas, finalizando, como eu estou dizendo, podia jogar a panela fora, mas não jogou. Preferiu-se jogar a farinha e restaurar
porque não tinha outra coisa para comer. E aqui traz uma grande lição que eu vou terminar com esta lição. Assim também Deus, eu já disse que veio e enviou Jesus. Jesus é essa farinha para nos salvar, para tirar a morte da nossa panela. Pense comigo, Deus poderia jogar a panela fora. Deus poderia destruir a humanidade, destruir a terra. Deus poderia ter olhado para o mundo e visto nossos pecados com tanto nojo que ele poderia ter nos destruído. Como você, quando olha um verme, um bicho asqueroso, você logo mata ali, pisa nele, uma barata ali, ou um rato, você dá ali uma vassourada, dá ali uma chinelada, e aquele verme, aquele inseto que te traz repugnância, você facilmente o esmaga. Deus poderia nos esmagar, Deus poderia nos descartar, Deus poderia destruir tudo e fazer o universo todo de novo, criar uma nova raça humana. Deus poderia ou não poderia? Deus pode fazer isso. Deus já provou que tem um poder para isso. Ele mandou o dilúvio e acabou tudo. Quase acabou, se não fosse Noé na arca. Ele mandou fogo e enxofre que destruiu Sodoma e Gomorra. Pode, a qualquer momento, destruir todos nós, acabar com tudo isso aqui. Ele pode, no instalar de dedos, exterminar a raça humana e todo o universo. Mas Deus escolheu lutar por nós. Ele escolheu nos restaurar. Ele escolheu, ao invés de jogar a panela fora, restaurar a panela. O amigo está entendendo? Ele escolheu nos resgatar, nos restaurar. Ele poderia e pode ainda facilmente descartar a humanidade e fazer outra, mas ele escolheu lutar por nós, enviando o seu filho para nos salvar. Então, amigo, amiga, preste atenção, seja lá quem você for, toda vez ou na próxima vez que o inimigo trouxer um pensamento de que você não tem valor, de que você não vale nada, de que você é uma coisa qualquer aí na terra, no mundo, aquele pensamento de que Deus não quer nada com você, que Jesus não te ama, qualquer pensamento semelhante a esse, lembre-se, ele poderia ter te descartado e me descartado. Ele poderia ter jogado a panela fora. Ele escolheu restaurar. Ele escolheu lutar, enviar Jesus. Pensa nisso. Ao invés de te descartar, ele veio, sofreu o seu pecado, tomou as chicotadas, a coroa de espinhos, cuspiram na cara dele, carregou a cruz, foi pregado na cruz, agonizou na cruz, venceu as trevas, ressuscitou. Tudo isso para nos resgatar, para nos restaurar. Isso inclui você. Se ele não quisesse nada com você, ele não teria feito isso. Se ele não quisesse nada conosco, ele nos teria destruído facilmente. Mas ele escolheu lutar por nós. Aleluia. Olha que você nunca deixe o inimigo te enganar. Você tem valor para o Senhor, Jesus te ama. E quem sabe agora você pode orar comigo e receber essa salvação, tirar toda a morte que está na sua panela, colocando Jesus. Jesus é a farinha. Coloca Jesus na sua vida, que a morte sai, a vida entra. Ele é o pão da vida. Quando entra o pão da vida, sai a morte. Sai a morte da panela. Vamos orar? Meu Deus, esta pessoa que ora comigo, que entendeu, Pai, a tua palavra, ela está dizendo: eu quero que saia toda a morte da minha panela, toda depressão, toda angústia, toda amargura, todo pecado, toda culpa, toda sensação, todo complexo de inferioridade, toda sensação de estar distante do Senhor. Meu Deus, esta pessoa quer a bênção, e você que está orando comigo, é só você pedir o perdão dos pecados, peça para Jesus te salvar, receba-o, confesse-o e reconheça-o como seu único Senhor e Salvador. Reconheça que Jesus morreu no seu lugar, aceite isso. Eu aceito este pagamento, eu aceito a proposta. Jesus pagou o preço do meu pecado e eu entrego minha vida a Ele. Ele entregou a vida por mim, então eu vou entregar minha vida ao Senhor.
Meu Deus, esta pessoa que está entregando a vida, está se arrependendo, pedindo perdão, reconciliando em qualquer lugar, perdoa. Senhor Deus, salva, Jesus perdoa, lança os pecados no mar do esquecimento. Senhor Jesus, limpa no teu sangue, tira toda a morte da panela, que saia a morte, saia pecado, saia enfermidade, saia opressão, saia angústia, sai todo o mal em nome de Jesus. Eu declaro: quem orou com fé, com sinceridade, receba a vida e a vida abundante. Quem se arrependeu, entregou a vida ao Senhor Jesus, receba a salvação, receba a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, guarde essa palavra no coração. Que Deus te abençoe. Lembre-se, inscreva-se aqui no nosso canal, clique no botão de se inscrever e compartilhe essa mensagem, curta a mensagem, compartilhe com todo mundo, compartilhe o nosso canal, se inscrevendo e compartilhando, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, um forte abraço e eu fico por aqui. Até a próxima em nome de Jesus.